3. Da vida. Sístole e diástole. Estas são as fases de todas as coisas componentes. Tal é também a vida do homem. Sua curva se ergue na latência do óvulo fertilizado, dizeis, a um zênite da qual declina até a nulidade da morte? Bem considerado, isto não é completamente verdade. A vida do homem é apenas um segmento de uma curva serpentina que alcança a infinidade, e seus zeros apenas marcam as mudanças de positivo para negativo e de negativo para positivo nos coeficientes de sua equação. É por este motivo, entre muitos outros, que sábios de antanho escolheram a serpente para hieróglifo da vida. Vida é, pois, indestrutível, como tudo mais. Toda destruição e construção são mudanças da natureza do amor, como eu vos descrevi no último capítulo. No entanto, mesmo como o sangue que passa pelas veias do meu pulso neste instante não é o mesmo sangue que passará daqui a um momento, assim também nossa individualidade é, em parte, destruída com cada vida que passa. Não, mais até, com cada pensamento. Que é, então, que constitui um homem se ele morre e renasce mudado em cada alento? Isto, a consciência de continuidade dada pela memória dele. A concepção de seu ser como algo cuja existência, longe de estar ameaçada por estas mudanças, é na realidade assegurada por elas. Então, que o aspirante à sabedoria sagrada considere seu ser não como um segmento da serpente, mas como a serpente inteira. Que ele expanda sua consciência para encarar nascimento e morte apenas como incidentes triviais, tais como a sístole e a diástole do coração mesmo, e tão necessários quanto estas para que a consciência funcione. Para fixar a mente nesta apreensão da vida, dois modos são preferidos. Como preliminares, as experiências maiores que serão discutidas em sua devida ordem, experiências que transcendem até mesmo aquelas de consecução de liberdade e amor das quais já escrevi, e esta de vida, que eu agora registro neste meu livrinho que estou compondo para vós, a fim de que possais chegar à grande consecução. O primeiro modo é a aquisição da memória mágica, assim chamada, e a maneira de consegui-la está descrita acuradamente e claramente em alguns de nossos santos livros. Mas para quase todos os homens, isso é uma prática de extrema dificuldade. Portanto, que o aspirante siga o impulso de sua própria vontade a fim de decidir se escolherá esse modo ou não. O segundo modo é fácil, agradável, não é tedioso e, no fim das contas, é tão certeiro quanto o outro. Mas assim como errar naquele outro consiste em desencorajamento, neste devei-vos precatar de veredas falsas. Em verdade, posso dizer, genericamente, de todas as obras, que existem dois perigos, o obstáculo do fracasso e a armadilha do sucesso. Este segundo modo consiste em dissociar os entes que compõem vossa vida. Primeiramente, porque é mais fácil, vós devereis segregar aquela forma que é chamada de corpo de luz, e também por muitos nomes, e resolver-vos a viajar nesta forma, explorando sistematicamente esses planos que estão para com o plano físico, como o vosso corpo de luz está para o vosso corpo material. Agora, ocorrerás convosco nestas viagens que atingireis muitos portais através dos quais não poderás passar. Isto é porque vosso corpo de luz não é suficientemente forte, ou suficientemente sutil, ou suficientemente puro. E vós devereis então aprender a dissociar os elementos daquele corpo, por um processo similar ao primeiro, vossa consciência permanecendo no mais elevado e deixando o mais baixo. Nesta prática, vós perseverareis usando vossa vontade como um grande arco para enviar a flecha de vossa consciência através de céus cada vez mais altos e mais santos. Mas a persistência neste caminho é, por si mesma, de vital importância, pois acontecerá que presentemente o hábito vos persuadirá de que o corpo que nasce e morre durante um período de tempo tão curto quanto um ciclo de Netuno no zodíaco não é essencial ao vosso ente, que a vida de que vos tornaste participante, se bem que ela sujeita à lei de ação e reação, de vazante, enchente, sístole, diástole, está, no entanto, imune das aflições daquela vida que vos anteriormente assumistes ser vosso único laço com a existência. E aqui deveis tomar vosso ente aos máximos esforços, pois tão floridas são as veredas deste Éden, tão doces os frutos de seus pomares,
que vós desejareis demorar-vos neles, e deleitar-vos em preguiça e gozo ali. Portanto, eu vos escrevo com energia que não deveis fazer isto, para impedimento de vosso verdadeiro progresso. Pois todos esses gozos dependem de dualidade, de forma que o verdadeiro nome deles é dor de ilusão, tal como é a vida normal do homem que resolvestes transcender. Seja como vossa vontade determine, mas aprendei isto, que, como está escrito, só são felizes aqueles que desejaram o inalcançável. Será, pois, melhor, ao final das contas, que vossa vontade seja buscar o vosso principal prazer somente no amor, isto é, em conquista, e na morte, isto é, em render-se, como eu já vos escrevi antes. Assim, então, vos deleitareis nesses gozos já mencionados, mas apenas como brinquedos, mantendo vossa hombridade firme e afiada para entrar em êxtases mais profundos e mais santos, sem interrupção de vossa vontade. Além disso, eu quereria que soubesseis que nesta prática, se perseguida com ardor inesgotável, há esta especial graça, que vós chegareis, como que por acaso, a estados que transcendem a própria prática, sendo da natureza dessas obras de pura luz das quais eu quereria vos escrever no capítulo que segue. Pois há certos portais que nenhum ser que ainda esteja cônscio de individualidade, isto é, de ente e não ente, como opostos, pode atravessar. E no ataque contra esses portais, em fogoso assomo de ardor celestial, vossa flama queimará veementemente contra vosso ente grosseiro, e o devorará numa morte mística, de forma que na passagem do portal tudo se dissolva em luz amorfa de unidade. Agora então, regressando desses estados de ser, e no regresso também há um mistério de alegria, vós sereis desarmados do leite da escuridão da lua, e sereis feitos comungantes do sacramento divino que é o sangue do sol. No entanto, no início pode haver choque e conflito, pois o velho pensamento persiste pela força de seu hábito. Será a vossa tarefa criar, por repetida ação, o verdadeiro correto hábito desta consciência da vida que habita a luz. E isto é fácil se vossa vontade for forte, pois a verdadeira vida é tão mais vívida e quintessencial que a falsa, que, como eu avalio mal, uma hora daquela faz uma impressão sobre a mente igual a um ano da última. Uma única experiência, que em duração pode ser apenas uns poucos segundos de tempo terreno, é suficiente para destruir a crença na realidade de nossa vã vida na Terra. Mas este efeito gradualmente se dissipa se a consciência, através de choque ou medo, não adere a ele, e a vontade que se esforça continuamente por repetição daquela felicidade mais linda e terrível que a morte, que ganháramos por virtude de amor. Há, além disso, muitos outros modos de conseguir a apreensão da verdadeira vida, e os que seguem são de muito valor para quebrar o hábito de vosso erro material na contemplação da identidade de amor e morte, e compreensão da dissolução do corpo físico como um ato de amor executado sobre o corpo do universo, como também está extensamente escrito em nossos livros sagrados. E como este vai, como se fosse irmã com seu irmão gêmeo, a prática do amor mortal como um sacramento simbólico daquela grande morte, tal como está escrito, mata a ti mesmo, e também morre diariamente. E o segundo destes modos secundários é a prática da percepção e a análise mental das ideias, principalmente, como eu já vos ensinei, mas como especial ênfase em coisas naturalmente repulsivas, em particular a própria morte e seus fenômenos subordinados. Assim, o Buda recomendava a seus discípulos que meditassem sobre as 10 impurezas, isto é, sobre 10 casos de morte por decomposição, de forma que o aspirante, identificando-se com o próprio corpo em todas estas formas imaginadas, perdesse o natural horror, repugnância, medo ou desgosto que ele poderia ter tido por essas coisas. Aprendei isto, que toda ideia de qualquer tipo se torna irreal, fantástica e evidentemente ilusão se sujeita à investigação persistente, em concentração. E isto é particularmente fácil de conseguirmos no caso de todas as impressões corpóreas, porque todas as coisas materiais, e especialmente essas de que nos tornamos primeiramente cônscios, a saber, nossos próprios corpos, são as mais grosseiras e mais inaturais de todas as falsidades.
pois existe em todos nós, latente, aquela luz onde nenhum outro pode perdurar. E ela já ensina o nosso instinto a rejeitar, antes de mais nada, esses véus que mais estreitamente a envolvem. Assim, em meditação é, para muitos homens, mais lucrativo concentrar a vontade de amar sobre os sagrados centros de força nervosa, pois estes, como todas as coisas, são aptas imagens ou verdadeiros reflexos de seus semelhantes em esferas mais finas, de forma que suas naturezas grosseiras, sendo dissipadas pelo ácido dissolvedor da meditação, suas almas finas aparecem nuas e exibem sua força e glória na consciência do aspirante. Sim, deixai que vossa vontade de amar queime lépida em direção a esta criação em vós mesmos de verdadeira vida, que rola suas vagas através do mar imenso do tempo. Não vivais vidas mesquinhas em temor das horas. A lua e o sol e as estrelas, pelos quais medis o tempo, são apenas servos daquela vida que pulsa em vós. Alegres ruflar de tambores enquanto marchais triunfantes pela avenida das idades. Então, quando cada nascimento e morte forem assim reconhecidos nesta perspectiva como apenas marcos sobre vossa estrada sempre viva, quais dos tolos incidentes de vossas vidas mesquinhas? Não são eles apenas grãos de areia soprados pelo vento do deserto, ou pedregulhos que afastais de vós com vossos pés alados? Ou clareiras verdejantes onde comprimis o musgo e a relva elástica em vossa dança lírica? Para aquele que vive na vida, nada importa. Seus são eternos movimentos, energia, deleite de mudança infalível. Incansáveis, vós passais de éon a éon, de estrela a estrela, o universo, vosso campo de recreio, sua infinita variedade de esporte, sempre velha e sempre nova. Todas essas ideias que engendram dor e medo são percebidas em suas verdades e assim se tornam a semente de alegria, pois a vós percebereis, além da necessidade de qualquer prova, que não podeis jamais morrer, que, se bem que mudeis, mudanças é de vossa própria natureza. O grande inimigo se tornou o grande aliado. Enraizados nesta perfeição, vosso ente, tendo se tornado na própria árvore da vida, vós tendes um fulcro para vossa alavanca. Agora estáis prontos para compreender que este pulso de unidade é, ele mesmo, dualidade. E, portanto, no mais elevado e mais sagrado senso ainda, dor e ilusão. E tendo compreendido isto, aspirai uma vez ainda, mesmo a quarta das dádivas da lei, o fim do caminho. Sim, a luz. 4. A luz. Eu vos rogo, sede paciente comigo naquilo que eu escreverei quanto à luz, pois aqui há uma dificuldade sempre maior no uso de palavras. Além disso, eu mesmo sou constantemente arrebatado e sobrepujado pela sublimidade deste assunto, de forma que um linguajar simples pode se transformar em lirismo quando eu quereria prosseguir calmamente com explicações sóbrias. Minha melhor chance é que vós possais compreender, por virtude da simpatia de vossa intuição, como dois amantes podem conversar em linguagem tão ininteligível a outros que chega a parecer tola, indecente e tediosa, ou como naquela outra intoxicação dada por éter, os comungantes se comunicam uns com os outros com infinito humor ou sabedoria, conforme o impulso lhes venha, com uma só palavra ou gesto, estando iniciados em percepção pela sutileza da droga. Assim também eu, que estou inflamado com o amor dessa luz e embriagado com o vinho etéreo dessa luz, posso comunicar-me não tanto com vossa razão e inteligência, mas com aquele princípio oculto em vós que está pronto para comungar comigo. Assim mesmo podem um homem e uma mulher enlouquecer de amor um pelo outro, sem que qualquer palavra seja dita entre eles, por causa da indução de suas almas. E vossa compreensão dependerá de vossa madureza para a percepção de minha verdade. Além disso, se ocorrer que aquela luz em vós esteja pronta para aparecer, então a luz interpretará para vós estas minhas escuras palavras na linguagem da luz, mesmo como uma corda musical inanimada, estando devidamente afinada, ressoará em seu tom peculiar, se este for emitido por outra corda. Lede, portanto, não apenas com vosso olho e cérebro, mas com o ritmo daquela vida a qual vós alcançastes pela vossa vontade de amar, despertada a passos de dança por estas palavras, que são os movimentos da vara de condão da minha vontade de vos amar e assim inflamar vossa vida em luz.
Portanto, eu me interrompi na escritura deste livrinho e durante 2 dias e 2 noites meditei sem dormir, esforçando-me veementemente em meu espírito para que não vos falhasse, quer por pressa ou por descuido. No exercício de vontade e amor estão implicados movimento e mudança, mas em vida alcançamos uma unidade que se move e muda apenas em pulso ou face, e é harmoniosa como a música. Entretanto, ao alcançardes essa vida, vós tereis percebido que a quintessência dela é pura luz, um êxtase informe, sem marco ou limite. Nesta luz nada existe, pois ela é homogênea, e portanto os homens a têm chamado de silêncio, de escuridão, de nada. Mas neste, como em qualquer outro esforço por descrevê-la, está a raiz de toda a falsidade e percepção errônea, desde que todas as palavras implicam em dualidade de algum tipo. Portanto, se bem que eu a chame de luz, ela não é luz, nem ausência de luz. Muitos também têm tentado descrevê-la por contradição, desde que através da transcendente anulação de toda a linguagem ela pode ser alcançada por certas naturezas. Também através de imagens e símbolos têm os homens se esforçado por expressá-la, mas sempre em vão. No entanto, esses que estavam prontos para perceber a natureza desta luz têm compreendido por empatia, e assim será convosco se lerdes este livrinho com amor. Porém, seja sabido por vós que a melhor instrução quanto a este assunto e a palavra mais apta ao eon de Horus está escrito no livro da lei. No entanto, também o livro Ararita é digno na obra de luz, tal como o Trigramaton, na de vontade, Corde Cinque de Serpente, no caminho de amor, e Liberi, no de vida. Todos esses livros também tratam de todas estas 4 graças, pois ao fim vós vereis que toda e cada uma delas é inseparável de todas as outras. Eu desejo vos escrever do número 93, o número de Telema, pois não apenas é o número de sua interpretação ágape, mas também o de uma palavra que vos será desconhecida, a não ser que sejais neófitos de nossa Santa Ordem da Astrum Argentum, a qual palavra representa em si o soerguimento da voz de silêncio e o retorno dela ali no fim. Agora, este número 93 é 3 vezes 31, que é em hebreu, lá, isto é, não, e assim nega extensão nas 3 dimensões do espaço. Também eu queria que meditasseis muito estritamente sobre o nome Nu, que é 56, o qual é dito que dividamos, adicionemos, multipliquemos e compreendamos. Por divisão, vem o 0.12, como se fosse escrito Nuit, Hadith, Hahorquit, antes do aparecimento da díada. Por adição, temos 11, o número da verdadeira magia. E por multiplicação, temos 300, o número do Santo Espírito ou Fogo, a letra Shin, onde todas as coisas são completamente consumidas. Com estas considerações e uma completa compreensão dos mistérios dos números 666 e 418, estareis poderosamente armados neste caminho de voo distante. Mas vós deveríeis também considerar todos os números em suas escalas, pois não há meio de resolução melhor do que este da matemática pura, desde que já mesmo as ideias grosseiras são refinadas, e tudo é arranjado e aprontado para a alquimia da grande obra. Eu já vos escrevi de como, na vontade de amar, a luz se ergue como a parte secreta da vida. E no primeiro, os pequenos amores, a vida alcançada é ainda pessoal. Mais tarde, ela se torna impessoal e universal. Então chega à vontade. Posso dizer ao seu polo magnético de onde as linhas de forças apontam ao mesmo tempo em todas as direções e nenhuma. E o amor, também, é não mais um trabalho, mas um estado. Estas qualidades se tornam parte da vida universal, que flui sem fim ou fito e tem vontade e o amor como suas partes inerentes. Estas coisas, portanto, em sua perfeição, perdem seus nomes e suas naturezas. No entanto, elas são a substância da vida, o pai e a mãe desta. E sem a operação e impacto delas, a vida mesma gradualmente cessaria suas pulsações. Mas desde que a infinita energia do universo inteiro está ali, que pode acontecer, senão que ela retorne à sua própria intenção primordial, dissolvendo-se pouco a pouco naquela luz que é a mais sutil natureza? Pois este universo é em verdade zero, sendo uma equação da qual zero é a soma,
Donde isto é a prova que, se não fosse assim, o universo estaria em desequilíbrio e algo deveria provir do nada, o que é absurdo. Esta luz ou nada é então a resultante ou totalidade universal em perfeição, e todos os outros estados positivos ou negativos são imperfeitos, desde que omitem os seus opostos. No entanto, eu quereria que considerasseis que esta igualdade ou identidade de equação entre todas as coisas, e nenhuma, é muito absoluta. De maneira que não permanecereis mais em um lado da equação do que ocorreu no outro. E vós compreendeis este mistério maior muito facilmente. À luz dessas outras experiências que tereis tido, nas quais movimento e descanso, mudança e estabilidade e muitos outros sutis pares de opostos foram redimidos à identidade pela força de vossa santa meditação. A máxima graça da lei, portanto, decorre da mais perfeita prática das três graças menores, e deveis trabalhar nesta obra tão por completo que vos tornareis capazes de passar de um lado da equação ao outro à vontade, mas de compreender o todo simultâneo e para sempre. Nisto, então, aquela parte de vossa alma que está restrita a um contínuo espaço, mais tempo, viajará ali de acordo com sua natureza em sua órbita, revelando a lei àqueles que ali vão encadeados, pois esta será a vossa particular função. Agora, eis aqui o mistério da origem do mal. Primeiramente, por mal, nós significamos aquilo que está em oposição às nossas próprias vontades. É, portanto, um termo relativo e não absoluto, pois toda coisa que é o pior dos males para alguém é o máximo bem de alguma outra pessoa. Tal como a dureza da madeira, que cansa o lenhador, é a segurança daquele que se aventura sobre o mar num barco construído daquela madeira. E esta é uma verdade difícil de assimilarmos, sendo superficial e inteligível mesmo para mentes comuns. Todo mal é, pois, relativo, ou aparentemente, ou ilusório. Mas, voltando à filosofia, eu repetirei que sua raiz está sempre em dualidade. Portanto, a solução de qualquer aparente situação maligna consiste em buscar a unidade, o que fareis como eu já vos mostrei. Mas agora eu farei menção daquilo que está escrito quanto a isto no livro da lei. O primeiro sendo a vontade, o mal aparece como nesta definição: tudo aquilo que impede a execução da vontade. Portanto, está escrito: a palavra de pecado é restrição. Deve também ser notado que no livro dos 30 Etirs, o mal aparece como corozon, cujo número é 333, que em grego significa impotência e ociosidade, e a natureza de corozon é dispersão e incoerência. A seguir, no caminho do amor, o mal aparece como tudo aquilo que impede a união de qualquer duas coisas. Assim, diz o livro da lei, sob a imagem da voz de Nuit: tomai vossa fartura e vontade de amor como quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes, mas sempre para mim. Pois todo ato de amor deve ser sob vontade, isto é, de acordo com as coisas parciais e transitórias, mas é prosseguir firmemente até o fim. Assim também no livro dos 30 Etirs, os irmãos negros são aqueles que se fecham, não querendo destruir a si mesmos através do amor. Terceiro, no caminho da vida, o mal aparece sob uma forma mais sutil, como tudo aquilo que não é impessoal e universal. Aqui o livro da lei, pela voz de Hadith, nos informa: na esfera, eu sou em toda a parte o centro. Novamente, eu sou vida e o doador de vida. Vinde a mim é uma palavra tola, pois sou eu que vou. Pois eu sou o perfeito não sendo. Pois esta vida está em todo lugar e instante, simultaneamente, de forma que nela estas limitações de tempo e espaço não mais existem. E vós tereis verificado isto para vós mesmos, que em todo ato de amor o tempo e o espaço desaparecem com a criação da vida através do ato, como também ocorre com a própria personalidade. Pela terceira vez, então, num senso ainda mais sutil, a palavra de pecado é restrição. Finalmente, no caminho da luz, este mesmo versículo é a chave da concepção mal, pois aqui restrição consiste no fracasso em solucionar a grande equação, e depois em preferir uma expressão ou fase do universo a qualquer outra. Contra isto, nós somos prevenidos no livro da lei pela palavra de Nuit, dizendo: nenhuma, e 2, pois eu estou dividida por amor ao amor,
pela chance de união. E, portanto, se isto não for correto, se confundirdes as marcas do espaço, dizendo elas são uma ou dizendo elas são muitas, então esperais os terríveis julgamentos. Agora então, pelo favor de Thoth, eu cheguei ao fim deste meu livro. E armai-vos, portanto, com as 4 armas, a baqueta para a liberdade, a taça para o amor, a espada para a vida, o disco para a luz. E com estas executai toda maravilha pela arte de alta magia, na lei do novo Éon, cuja palavra é Telema.